Olá, sejam todos bem-vindos. A gente vai começar hoje mais uma aula sobre o Império do Brasil. A gente vai tratar nessa aula sobre o período regencial. É uma fase, um período curto de tempo, apenas 9 anos, mas recheado de problemas e mudanças na estrutura do Império. A gente vai ter nesse período uma série de revoltas, né? A gente vai ter nesse período uma fase em que finalmente a elite brasileira chegou ao poder. Esse era o desejo dessa elite desde o início da independência do Brasil, lá em 1822. Haja vista que essa elite brasileira, que se aproximou do imperador, né, do até então, né, príncipe Dom Pedro de Alcântara, filho do Dom João VI, que era o rei de Portugal e do Brasil, essa elite brasileira se aproximou do futuro Dom Pedro I, pensando que ele seria uma marionete no trono, que essa elite, atrás do trono, conduziria os destinos do Brasil, do Império do Brasil, e que o imperador figuraria como um elemento neutro, né? E que a política poderia ser conduzida pelas elites. E quem são essas elites do Brasil nesse momento que a gente está trabalhando? Essas elites são grandes proprietários de terras e de escravos, tá? Porque o grande valor nem era a terra em si pouco valia. O que dava status a qualquer homem no Brasil era a propriedade dos escravos. E com a propriedade dos escravos, o acesso à terra, tá bom? Muitos deles tinham mais terras do que conseguiam, por exemplo, agricultar, né? Mas eram donos dessas terras. E aqueles que viviam na terra, que não eram escravos, aqueles brasileiros que viviam nas terras desses grandes senhores de escravos, estavam submetidos aos interesses desses donos de terra. Então, os agricultores, né, a camada popular brasileira, na sua grande maioria, vivia no campo. Então a gente tem nessa época uma população brasileira em que mais de 90% das pessoas vive no campo e vivem nas terras de algum desses senhores de terras e escravos. No Nordeste, muito ligado ao engenho, na região Sudeste, a produção de grãos, produção agrícola, logo vem, a gente vai ver que logo chega o café, né, no Brasil. Nessa época do período regencial, o café já começa a se expandir na região Sudeste, tem a criação de gado também. Todas essas atividades ligadas à terra eram terras de grandes proprietários, né? E quem trabalhava nessas terras eram os seus escravos. E também tinha então esses homens, esses brasileiros, né? Homens livres e pobres que viviam nas terras desses grandes senhores de terras. E esses homens livres e pobres pagavam com a sua fidelidade. Então, se o senhor das terras precisava, por exemplo, de um apoio para repelir índios ou para caçar escravos fugitivos, ele recorria a esses caboclos que moravam nas suas terras. E normalmente o que esse caboclo fazia era dividir a sua produção com o dono da terra. Então é uma coisa que a gente chama de meeiros. Então é muito importante a gente entender que no Brasil não teve feudalismo. Então não dá para falar que esses homens que viviam no campo, eles eram servos, tá? Porque uma das características da servidão é que o homem ligado à terra pela obrigação da servidão, ele tem que trabalhar nas terras do Senhor e o Senhor cede algumas terras para ele trabalhar para si. Então no feudalismo a gente tem essa relação em que o homem paga a proteção do senhor feudal com o trabalho. No Brasil, existem algumas semelhanças em relação a isso? Sim, mas também muitas diferenças.
Porque, por exemplo, no Brasil, a fazenda, ela produz para gerar lucro. Lá na Idade Média, no feudo, o feudo produz para subsistência. Aqui, o pequeno agricultor, ele divide a sua produção com o dono da terra. E ele não tem que trabalhar na terra do senhor, né? Então ele paga a terra que ele usa como uma parte da produção. E ele tem, assim, a segurança do dono da terra, o apoio do dono da terra, o que lembra o feudalismo. Mas lembre-se, feudalismo é um sistema de produção voltado para subsistência. Aqui a gente já está num sistema de produção voltado para exportação, em que a base do trabalho é escravo. Mas então, e esses homens livres e pobres? É um início de já é um modo de relação, de produção, que a gente pode chamar já de capitalista, mas que a gente encaixa dentro de uma outra categoria que a gente chama de mercantilismo, tá bom? Então essas informações iniciais para a gente poder sintonizar o nosso assunto aqui. Esse período eu vou passar de tela aqui, porque aqui nós vamos ter um gráfico em que eu fiz uma divisão das forças políticas e por aqui a gente consegue entender toda a história do Império. Então eu poderia colocar só essa imagem aqui e contar para vocês toda a história do Império. Nós vamos dar uma retomada no primeiro reinado para entrar no nosso assunto de hoje, que é o período regencial. Quando o Dom Pedro ele se torna imperador com apoio da elite brasileira, né, que está aqui, ó, a elite brasileira, quando o imperador se torna o chefe do Estado, em vez de se manter junto com os brasileiros, Dom Pedro I ele se aproxima dos portugueses. Tinha muito português no Brasil? Sim, muitos portugueses. A gente tinha acabado de deixar de ser colônia de Portugal. Então, quem eram os portugueses e que cargos eles assumiam? Olha, esses portugueses eles estavam nos principais postos da Marinha, comandando a Marinha, nos principais postos do Exército, comandando o Exército, o que agora é o Exército Brasileiro, são juízes, são desembargadores, então estão na cúpula da justiça, estão na administração pública em diversos cargos, dos mais baixos aos mais altos, e esses portugueses também estão na política. Então, muitos dos senadores, por exemplo, que a gente vai ter aqui, esses senadores são portugueses, tá? E quando Dom Pedro impõe a Constituição de 1824 e concentra o poder na mão dele, essa elite brasileira percebe que esse imperador não vai ser um fantoche. E aí, é o que a gente viu na última videoaula, eu espero que vocês tenham gostado, é uma videoaula que como eu disse no texto, né, de introdução, que foi gravada quando eu ainda trabalhava na rede privada, uma produção, né, bem bacana. Mas é interessante, né? Porque o nosso assunto não muda, né? Em poucos anos, assim. A historiografia para mudar demora muito, né? Então a aula essa mesma aula aqui, provavelmente vai poder ser vista, sei lá, daqui 10, 15 anos, sem nenhuma grande alteração, a não ser que se descubra novos elementos, né? E venha mudar a interpretação. Mas a gente tem um estudo muito grande já sobre a história do Império. E nessa história do Império, a gente entende que essa elite brasileira ficou muito insatisfeita com o imperador aqui no primeiro reinado. E essa pressão por causa do autoritarismo de Dom Pedro, inclusive na última aula tem uma questão sobre isso, né, que a resposta é o autoritarismo do Dom Pedro. Esse mandonismo, esse autoritarismo do Dom Pedro, essa aproximação com o partido português, o medo dos brasileiros de Dom Pedro querer unir de novo Brasil e Portugal, tudo isso fez com que gerasse uma pressão muito grande e Dom Pedro acaba abdicando do trono. Mas olha só, quando você quer unir as pessoas, é muito mais fácil você escolher um inimigo do que um ponto para unir as pessoas, do que um ponto de coalizão, algo que as pessoas gostem.
Então é muito mais fácil unir as pessoas pelo que elas odeiam do que pelo que elas amam. Então os brasileiros acabaram se unindo, apesar das suas grandes divergências internas, tá? Os brasileiros acabaram se unindo por causa do ódio contra os portugueses e o autoritarismo do Dom Pedro. Então acaba que o Dom Pedro uniu facções de brasileiros da elite, passando por uma pequena camada média e pela camada popular. Acabou que o Dom Pedro conseguiu unir os brasileiros de diversas camadas sociais e de diversas tendências políticas dentro de um único bloco. E é esse bloco que a gente chama de Partido Brasileiro no primeiro reinado. E o Partido Português eram mesmos os portugueses que viviam no Brasil, descendentes de portugueses que viviam no Brasil e que apoiavam Dom Pedro. Quando Dom Pedro renuncia, tá, aqui em 1831, esse partido brasileiro que havia se unido contra Dom Pedro, essa união ela deixa de existir, não tem mais um sentido, porque o sentido da união dos brasileiros era lutar contra Dom Pedro. E aí quando Dom Pedro... Opa, eu pulei aqui, né? Aí quando Dom Pedro ele renuncia, esse partido se divide em dois. Então o Partido Brasileiro vai se tornar o Partido Moderado e o Partido Exaltado. E isso é já no período regencial. Então Dom Pedro renuncia, o Partido Brasileiro racha em dois e o Partido Português vai se chamar Partido Restaurador. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de cada um desses partidos antes da gente entrar nas disputas políticas do período regencial. Aliás, antes de falar dos partidos políticos, vamos explicar o que foi esse período regencial. Durante 9 anos, o Brasil foi governado por regentes, ou seja, por homens que, no lugar do imperador, passaram a, por isso o nome regência, no sentido de que vem de reger, de comandar, como o maestro rege a orquestra, o regente comandava, regia o Brasil. A Constituição aqui do Império, a Constituição de 1824, dizia que na ausência do imperador, 3 regentes serão escolhidos para governar o Brasil até que o imperador seja restabelecido no poder. Então, a regência é algo provisório, temporário, só para tapar o buraco se não tiver um imperador. Então, quando Dom Pedro sai, ele deixa o poder para o filho, que é o Pedro II. Só que quando o Dom Pedro I sai em 1831 aqui, o Dom Pedro II, ele ainda é uma criança, ele tem 5 anos de idade. E até ele se tornar maior de idade, lá com 21 anos, só aos 21 que ele poderia ser imperador. Então o que se fez? Vamos dar um jeito aqui, vamos chamar os regentes até o Dom Pedro II, que tem 5 anos, completar 21 anos. Aí você já me pergunta, peraí, Rodrigo, se durou só 9 anos, por que o Dom Pedro II não tinha 21, ele tinha 14? Como que ele virou imperador? Porque era para durar, então, aqui até os 21 anos dele, em vez de 9, era para durar 16 anos essa regência. Aí, vamos chegar lá. Mas quem já percebeu esse problema da data já vai entender, né? Já leu aí no livro, né? Já sabe do que eu estou falando, né? Já leu aqui a questão envolvendo o Dom Pedro. Mas vamos do início aqui. Então a regência é a solução constitucional para o problema da ausência do imperador. E aí a gente tem o poder, então, e aí é uma outra questão aqui. Nós temos na Constituição aqui de 1824 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador deixa de existir nessa fase, porque ele é de uso exclusivo do imperador. Então, de 4, o Brasil passa a ter 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Judiciários, juízes e os tribunais.
Legislativo, deputados e senadores eleitos. Mesma coisa, continua normal. Executivo, aí muda. Porque o executivo era o imperador. E agora, no lugar do imperador, quem é que vai ficar no executivo? Os regentes. E os regentes vão escolher os ministros. E esse é o poder executivo. Imperador e seus ministros, escolhidos pelo imperador. Se não tem imperador, põe os regentes, 3 regentes, mais os ministros. Quem vai escolher os regentes? O poder legislativo, os deputados e os senadores. Eles vão escolher os regentes, tá? E de onde que vem os deputados e senadores? Da elite. E quem que são essas elites? Uma parte é o Partido Brasileiro e uma parte é o Partido Português. Então, vamos aqui, chegamos na regência. Deputados e senadores brasileiros e portugueses foram eleger os regentes. Mas aí, os brasileiros se dividiram em 2 grupos. Por quê? Porque esse grupo aqui chamado de Partido Exaltado, ele era mais radical. Tá? Esse Partido Exaltado, ele queria maior liberdade para as províncias, ele queria o que a gente chama de federalismo, né, que é uma ampla liberdade para os estados, que nessa época a gente chama de províncias. Eles queriam o fim do Conselho de Estado, que era o órgão de assessoria do imperador, que concentrava muitos poderes. Tá? Esse partido liberal, esse partido exaltado, ele queria uma ampla dominação, uma ampla liberdade para a elite brasileira. Já o partido moderado, também de brasileiros, estava mais preocupado com a centralização do poder, enquanto esse aqui exaltado queria o poder na mão dos donos de terra, cada um no seu estado, cada um no seu município. Ou seja, uma parte da elite brasileira queria o poder descentralizado, o poder que o governo influísse, tivesse pouca interferência nas decisões dos estados e dos municípios, comandados pelas elites locais. Já o Partido Moderado, aqui principalmente de Minas e São Paulo, esse partido moderado aqui, essas elites, acompanhadas de uma boa parte também de elite do Nordeste, percebia que era necessário um poder mais centralizado e que o regente tivesse um poder amplo para poder manter o Brasil unido. E os portugueses, que viraram partido restaurador, o que eles queriam? A volta de Dom Pedro I. Por isso o nome Partido Restaurador. Os portugueses, eles queriam o retorno de Dom Pedro I, por isso restaurador. Queriam restaurar o primeiro reinado, tá bom? Quem é que vai assumir o controle do Estado? O Partido Moderado. Eles vão ganhar as eleições e eles vão escolher os 3 primeiros regentes. É a chamada regência trina, e agora eu vou ter que ir e voltar nessa tela, tá bom? É a chamada regência trina provisória. O que ela faz? Logo, como disse, termina o poder moderador e afasta os portugueses do poder político. Vai aposentar portugueses do exército e da marinha, vai afastar dos cargos de juiz e vai dificultar a eleição e muitas vezes afastar senadores portugueses. Então, essa elite brasileira aqui, ó, do Partido Moderado, acaba assumindo o poder legislativo e o poder executivo e faz transformações no poder judiciário, aposentando juízes e desembargadores, afastando os portugueses do poder. Agora, essa trina provisória é porque não estava ainda os deputados e os senadores no Rio de Janeiro, que era a capital. Então eles pegam quem estava lá no Rio de Janeiro e compõem esse governo provisório. E aí chamam os deputados e senadores das províncias, e aí quem é que sai vitorioso? Os moderados. É o chamado avanço liberal.
Bom, por que... Oh, fui errado aqui. Por que avanço liberal? Porque essa nova regência, ela vai criar uma força para se sobrepor ao exército, que é a Guarda Nacional. Uma guarda submissa ao ministro da Justiça e que, na época era o Diogo Feijó, tá bom? Esse aqui era o ministro da Justiça. É ele quem dá a ideia de criar a Guarda Nacional, uma força armada comandada pela elite e que era submissa à regência. Por quê? Porque tinha muito português ainda no exército, não dava para contar com o exército. Eles tinham medo do exército se levantar às vezes contra o governo regencial e se voltar contra os brasileiros. Então criaram uma Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional, meninos, ela vai ser mais forte, maior, com mais recursos do que o exército, até a Guerra do Paraguai, lá em 1864. Então, até a Guerra do Paraguai, a principal força armada no Brasil da época da regência em diante é a Guarda Nacional. Então, percebam, os regentes comandam agora tropas no Brasil inteiro. E olha que interessante, quem é que é o chefe da Guarda Nacional, por exemplo, de Uberlândia? Vamos pensar, município de Uberlândia, e aí vai ter a Guarda Nacional em Uberlândia. Vai se escolher um grande dono de terra e de escravos de Uberlândia, que a gente chama de coronel, tá? É aí que surge o chamado coronelismo, porque essa elite dona de terra e de escravos vai ganhar um título de coronel, né? Vai passar a comandar, vai poder escolher os soldados da Guarda Nacional e vai comandar essa Guarda Nacional. Olha o poder que essa elite dona de terras nos municípios ganha. Então, cada município vai ter a sua Guarda Nacional e cada Guarda Nacional vai ter o seu coronel. E assim, no Brasil afora, donos de terra ampliam o seu poder, que já era de ser o dono da terra, já era de comandar a economia, agora comanda também a força policial. E aí também tem uma outra questão aqui que a regência trina faz, que é o chamado Código do Processo Criminal, que amplia ainda mais o poder da elite. Olha o avanço liberal, olha o avanço das liberdades, né, de que a gente está tratando aqui. Esse Código do Processo Criminal vai fazer com que os juízes municipais, que são chamados juízes de paz, passem a ter o poder também de chefe de polícia. Porque agora o juiz pode mandar investigar e mandar prender e depois julgar. E quem é o juiz de paz? Mais uma vez, é alguém da elite local, um senhor dono de terras e escravos. Então perceba que a regência ela vai criando vínculos Brasil afora. Porque quando a regência escolhe para cada município o seu coronel e vai ampliar o poder dos juízes de paz, perceba que a elite local ganha mais poder e fica ligada numa dívida à regência, que pode trocar a qualquer momento o juiz de paz ou pode trocar o coronel. Então há uma relação aí de fidelidade, né, da elite local à regência. Então, para completar esse avanço das liberdades, esse avanço liberal da regência trina permanente, o ato adicional de 1834. E esse é muito importante, tá? Porque o ato adicional de 1834, ele vai ampliar ainda mais e muito mais as liberdades da elite. E é esse ato adicional de 1834 que leva, nesse ponto aqui, a uma divisão do Partido Moderado. Porque olha só, o ato adicional, ele cria a regência que era trina, ele transforma a regência em una. Ou seja, eram 3 regentes, agora é um só. Então, olha só, antes, dentro do Partido Moderado, que tem as suas divisões internas, uns mais liberais, outros mais conservadores, então dentro desse Partido Brasileiro moderado, que comandava o Brasil, antes dava para escolher 3 regentes. Então dava para pegar mais gente, dava para contemplar mais tendências políticas. Agora que a regência é uma só, é um regente só, esse partido vai brigar para ver quem é o regente e vai se dividir entre progressista ou liberal e uma outra ala regressista
ou conservadora. Então esse ano de 1834 aqui ele é fundamental por duas razões. Primeiro, pelo ato adicional que divide o Partido Moderado em dois. E o ano de 1834 também é o ano da morte do Dom Pedro I lá em Portugal. E aí aqueles portugueses que queriam trazer de volta Dom Pedro I, o Partido Restaurador não tem como restaurar nada. Dom Pedro morre. E aí, quando morreu Dom Pedro I, o Partido Restaurador vai se bandear para a ala regressista ou conservadora. E a partir de agora, para ficar mais simples, eu vou falar em liberais e conservadores, tá? Esse nome ele começa com Dom Pedro II. Na época da regência, a gente falava em progressistas e regressistas. É a mesma coisa, estão vendo as setas? Então, para ficar mais simples, nós vamos falar agora só de liberais e conservadores. Aí você vai perguntar, mas Rodrigo, e aquela parte do Partido Brasileiro mais radical? Essa não deixa herdeiros políticos. Esses mais radicais não vão conquistar espaço na cena política mais ampla. Apesar de, nos seus estados, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, os exaltados comandarem a política local, no governo central, no Rio de Janeiro, no comando do Brasil, da nação, quem vai comandar a maior parte das cadeiras, quem vai ter o maior número de deputados e senadores é o Partido Moderado. E depois, o Partido Moderado se divide, então uma hora vai ser liberal, uma hora vai ser conservador, e a gente vai falar disso também. Tudo bem? Então olha só como é importante o ato adicional de 1834. Ele cria uma divisão entre a elite brasileira. O ato adicional, ele também traz algumas outras questões importantes. Ele vai dar mais liberdade para os estados. E isso agrada a ala exaltada. Porque, por exemplo, os estados agora vão ter as assembleias legislativas. Agora os estados podem criar leis, desde que essa lei não fira, né? Desde que essa lei não vá contra a Constituição do Brasil de 1824, os estados podem criar leis. Eles vão ter mais liberdade para governar. Agora, quem é que escolhe o governador dos estados ou o presidente das províncias? É o poder central. Então, olha a importância de ser regente. Quando você é regente, você escolhe todos os governadores dos estados, todos os chamados presidentes de província. Tudo bem? Então, o que a gente hoje chama de governador do estado, governador de Minas Gerais, a gente falaria presidente da província de Minas Gerais. Tá bom? E aí, quem que é o cara que está por trás desse processo, né, de transformações? O Diogo Feijó. E não é à toa que ele vai ser eleito o primeiro regente uno, tá? Mas agora eu vou avançar uma outra tela, porque assim, eu falei para vocês, olha, muitas brigas no período regencial. E olha só, o Feijó entra em 35, beleza? Vamos ver as revoltas aqui? Guerra dos Cabanos é uma outra coisa que nós vamos falar dela. Cabanagem, 35. Malês, que também tem outras questões, mas é 35. Farrapos no Rio Grande do Sul, 35. Sabinada, logo depois do governo do Feijó, 37. E Balaiada, 38. E olha aqui o Araújo Lima quando entra, 37. Então, seja um liberal governando, como era o Diogo Feijó, ou seja um conservador que depois entra no poder, como o Araújo Lima, sempre vai ter brigas pelo poder. Então, o que é que o ato adicional de 1834 fez? Fez uma divisão da elite brasileira e abriu uma briga pelo poder entre liberais e conservadores. A primeira fase é liberal, da regência. A segunda fase ela é conservadora. A primeira fase, com a trina permanente e o Diogo Feijó, é liberal. A segunda fase final, com o Araújo Lima, ela é conservadora. Por quê? Porque diante das revoltas que os liberais não estavam conseguindo conter, quem ganha espaço e acaba chegando ao poder são os conservadores. E é aí que o Araújo Lima ele vai fazer a lei interpretativa desse ato adicional.
Então o ato adicional, ele descentralizou o poder, dando maior poder aos estados, às províncias. O que o Araújo Lima faz? Uma lei interpretativa do ato adicional, trazendo de volta o poder mais para o regente, mais para o Rio de Janeiro, mais para o governo central. Tudo bem? Ele vai reprimir com violência a maior parte dessas revoltas. Tá? É ele quem vai dar cabo da maior parte das revoltas. Veja que aqui, pelas datas, olha, nenhuma dessas revoltas aqui, tirando a dos malês, acabou no governo do Feijó. Muitas começaram no Feijó, mas elas vão se estender. Quem vai dar conta de acabar com essas revoltas? O Araújo Lima. E aí, diante de tantas brigas pelo poder entre liberais e conservadores, progressistas e regressistas brigando pelo poder, disputas pelo poder nos estados, revoltas no Brasil que ameaçam fazer o Brasil se separar, como nós vamos falar um pouco de cada revolta agora. O que os conservadores e os liberais chegam à conclusão? De que o poder precisa estar na mão do imperador. De que é necessário no império ter o imperador. De que apesar de os brasileiros, da elite brasileira querer o poder desde 22, quando essa elite brasileira finalmente chega ao poder aqui na regência, ela não consegue manter o poder sob controle. Porque, apesar de tudo, a figura do imperador se impunha como um poder acima e mais forte do que o poder dessas elites. Porque dentro das elites brasileiras não havia uma figura tão forte do ponto de vista político que conseguisse se impor sobre as demais elites. O que a gente vai ter então no período regencial, e é isso que vocês têm que lembrar, e é isso que tem que ficar claro para todo mundo, que o período regencial é um período de avanço das liberdades, em que as elites brasileiras finalmente chegam ao poder, mas que uma vez no poder, brigam tanto entre si que percebem que não podem governar sozinhas e por isso o Dom Pedro II é levado ao poder com 14 anos, por isso chamado golpe da maioridade. Por isso que os liberais vão querer antecipar a maioridade do Dom Pedro e ele vai virar imperador com 14 anos em vez de 21. E os conservadores que estão no poder com Araújo Lima não vão ficar contra os liberais. Por quê? Porque liberais e conservadores percebem uma mesma coisa, que a figura do imperador se sobrepõe às disputas e ela é fundamental para o funcionamento da monarquia. O Brasil, lembrem-se, é um império, é uma monarquia. E a regência é o período em que a monarquia ficou sem o monarca, sem o imperador. E esse momento se tornou um momento em que as brigas das elites pelo poder ameaçam inclusive a uma separação do Brasil, a que regiões pensem inclusive em promover a independência. É isso que é a parte mais importante. É essa visão geral que eu quero que vocês tenham. Agora eu vou falar um pouco de cada uma das revoltas. Não precisa ficar preocupado demais com elas. Assim, não é isso que cai no Enem. Não é detalhe de nenhuma delas, mas é entender como que elas estão inseridas nesse processo. Então a gente vai continuar com o vai e volta. Então olha só. O que foi a Guerra dos Cabanos? Que aconteceu ali em Pernambuco e Alagoas. É o seguinte. Lembra que tinha esse partido aqui, Restaurador? Então, em 31, os portugueses queriam trazer de volta Dom Pedro. E lá em Pernambuco, a população pobre, chamada de cabano, foi influenciada pela elite portuguesa de Pernambuco e Alagoas, porque tinha muitos comerciantes portugueses em Pernambuco, em Alagoas, no Nordeste, né? Mas principalmente em Pernambuco. Tá? E o foco da revolta é Pernambuco, ela se espalha para Alagoas depois. O que esses portugueses fizeram? Chegaram nessa população pobre chamada de cabano e aí falaram assim, olha, é um absurdo, é uma afronta ter tirado um
imperador do trono. O imperador, ela é uma figura sagrada. Lembra? O Brasil tinha religião oficial, o catolicismo. Religião e Estado andam juntos. A Constituição de 1824 estabeleceu o catolicismo como religião oficial. Tá certo que o Estado comanda a religião e não o contrário. Mas a religião era um fator muito importante aqui. E aí os portugueses vão insuflar essa população pobre para fazer revolta e tentar trazer de volta Dom Pedro. Por que acabou? Porque Dom Pedro morreu. Aí morreu em 34, mas até esse povo ficar sabendo e acreditar que Dom Pedro morreu e que não adianta mais brigar para trazer de volta Dom Pedro, então essa Guerra dos Cabanos foi até 35. Então percebam que é uma revolta ligada diretamente à briga pelo poder, insuflada pelos restauradores, pela elite portuguesa. Vamos para uma outra aqui que não tem a ver diretamente com as brigas políticas, que é a revolta dos malês, mas tem tudo a ver com a situação do Brasil da época. Por quê? Porque é uma luta de negros, tá? Negros de origem islâmica, que sabiam ler e escrever, que escreveram seus planos de revolta em árabe, né? Que liam o Corão e que lutavam por liberdade. E por que ela não foi assim mais expressiva e vitoriosa? Porque ela era muito radical. Porque os malês, eles queriam tomar o poder da Bahia e eles iam exterminar em Salvador todos aqueles, assim, tomar o poder da Bahia, mas assim, o foco era Salvador, né? Então era tomar a cidade de Salvador, a capital da Bahia. E eles queriam matar, né? O plano era matar todo mundo que não fosse negro, que fosse branco ou mulato, pardo, porque eles diziam que os mulatos também eram traidores, porque os mulatos eles estavam muito mais próximos do branco do que do negro, né? É lógico, né, gente? Assim, quem é que quer se identificar com o negro se o negro, né, ele é o símbolo da escravidão nessa época? Então aquele que tivesse a pele um pouco mais clara, que fosse um mestiço, um mulato, é lógico que ele ia buscar imitar o branco. A referência de superioridade para essa época é o branco e não o negro, tá? Então, por causa desse caráter extremamente radical aí dos malês, ela acabou sendo não tão popular assim, tá bom? Então, são as duas revoltas que assim, essa aqui não está ligada diretamente às brigas políticas. Todas as outras agora estão. Então vamos falar aqui primeiro da cabanagem, tá? A cabanagem, ela foi uma revolta que ocorreu na província do Grão-Pará, né? Haviam diversos levantes, né? Brigas populares devido às péssimas condições em que essa população chamada ribeirinha, que morava na beira dos rios, em cabanas suspensas com aquelas paus chamadas de palafitas. Então esses eram os cabanos. População pobre, ribeirinha, que morava em palafita, na beira dos rios, mestiços, índios, ex-escravos, mulatos, negros, libertos, uma minoria branca, né, mas também pobre. Então esses pobres, chamados de cabanos, viviam em péssimas condições. E os cabanos, depois da abdicação de Dom Pedro I, assim, ocorreram vários levantes cabanos contra os governos do estado da província do Grão-Pará, porque, segundo os cabanos, esses governos eles eram responsáveis pela miséria em que viviam. E em 1833, o governo da Regência Trina ele consegue retomar o controle do Grão-Pará e os regentes eles colocam um governador, o chamado Bernardo Lobo, que adotou uma política muito repressora, considerada desfavorável, inclusive às elites locais. E uma parte dessas elites vai se juntar com esse povo para poder se revoltar. Essa parte, como que eu posso dizer, é uma elite mais liberal, né, que identificada com as ideias revolucionárias do período, vão se revoltar e vão tomar a capital de Belém. Mas lembrem-se, assim, o que está por trás
disso? É uma situação de miséria em que uma briga entre as elites pelo poder, entre liberais e conservadores, os liberais a usar esse povo como massa de manobra, né? E isso fez com que esse povo fosse utilizado pelas elites no seu intuito de chegar ao poder. Então, na cabanagem, a gente tem uma briga entre liberais e conservadores, um pano de fundo que é uma situação de miséria, de um povo revoltado com essa situação de miséria, e uma briga entre liberais e conservadores. É exatamente... Opa, perdão. O que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui, peraí, desculpem, gente. Aqui. É a mesma situação da balaiada no Maranhão. Disputas, uma insatisfação popular, uma miséria generalizada. Então, cabanagem e balaiada tem um contexto muito parecido. Uma miséria muito grande da população, tá? E como pano de fundo, e uma briga entre liberais e conservadores pelo poder do Estado. E aí, quando tem um liberal no poder, os conservadores vão lutar contra os liberais. A questão é que, em ambos os casos, o que acontece? Acaba que a população radicaliza, quando um dos grupos toma o poder, a população ela quer mudanças verdadeiramente, né? E aí radicaliza essa luta, tá? E na radicalização da luta, acaba que aqueles que usavam o povo para lutar, liberais e conservadores, que são da elite, em ambos os casos, essa elite acaba se juntando contra o povo. Porque no final essa elite não luta por melhores condições de vida para o povo, luta pelo poder. Tá? Então, tanto na cabanagem quanto na balaiada, a gente tem esse pano de fundo da miséria e como foco aí as brigas entre liberais e conservadores. Na Bahia, a Sabinada é exatamente no momento aqui, ó, em que o Araújo Lima chega ao poder, que é um conservador, e aí lá na Bahia o Fernando Sabino, que é liberal, se junta com outros liberais para derrubar o governo conservador da Bahia. Porque enquanto os liberais estão no poder, aqui com o Diogo Feijó, na maioria dos estados os liberais vão assumir o poder. E aí depois, quando o Araújo Lima chega ao poder, o que acontece? Os governadores, os presidentes das províncias também vão ser conservadores. E aí o Sabino, que era um liberal, junto com outros liberais, vai lutar, tentar tomar o poder na Bahia, acaba se dando mal também. Mas lembre, mais uma vez, é uma briga em que o povo é arrastado, mas que não tem nada a ver com o povo essa briga. É uma briga entre elite, entre liberais e conservadores pelo poder. Agora, uma das revoltas aqui que é bem diferentona é a Guerra dos Farrapos. Essa, às vezes, até cai no vestibular. E vocês vão me desculpar, eu vou dar um ESC aqui, porque eu vi que tem um erro de digitação. Muito bem. E aí, então, a gente volta aqui. Guerra dos Farrapos. É assim. Quem que são os governadores? Essa elite, a maior parte dessa elite do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ela tá aqui, ó. São os exaltados. Esses caras não vão governar o Brasil, eles não vão virar regentes, tá? Mas eles querem mais liberdades. E aí estão até relativamente satisfeitos com algumas mudanças, mas eles querem mais. E quando para o Rio Grande do Sul é indicado um governador que não satisfaz aos interesses da elite local, tá? E mais, tem uma coisa que muito, muito importante, que é o seguinte, por não comandar o governo, eles também não comandam a política. Eles quem? Vamos lá. Esses exaltados, eles não vão virar regentes. Eles não vão ter a maioria entre deputados e senadores, ou seja, não vão conseguir criar leis que beneficiem a eles mesmos. E quem são eles? Quem são os exaltados? Lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas principalmente no Rio Grande do Sul.
são criadores de gado. São chamados estancieiros. E o que eles fazem com esse gado? Vendem carne? Não. A maior parte... Não, desculpa, perdão. O que eles vão vender? Carne. Mas tem como vender carne in natura? Não, tem que vender a carne salgada. E essa carne salgada, produzida aqui no Rio Grande do Sul, é chamada de charque, tá? No Nordeste a gente chama de carne de sol, aqui no Sul vai ser o charque. Então são os estancieiros que criam nas suas estâncias o gado e as charqueadas, onde os escravos vão abater, né, esse gado, separar as peças e salgar a carne. Por quê? Porque essa carne salgada era uma das principais formas de alimentação para a população pobre e escrava. Mas como assim, Rodrigo? Carne bovina nessa época era mais barata e era para escravo? Sim. As elites, elas comiam aves nobres, né, fazão, comiam carne de frango, mas comiam principalmente porco, né, a carne de porco. E outras carnes, mas assim, a carne salgada, ela era mais barata e ela se conservava, né, por muito tempo. Então, assim, para alimentar os escravos, os donos de escravos, os grandes produtores, né, da região sudeste, compravam esse charque, tá, para alimentar os seus escravos. Então, se você comanda, vamos lá, olha, vamos voltar aqui, ó. Então você é o Partido Moderado, né? Você comanda o Brasil, você é a elite que comanda o Brasil. Onde estão a principal parte da elite que comanda o Brasil? No Nordeste? No Sul? Não, né? A gente sabe que é no Sudeste. Então, na região Sudeste, onde está o governo, no Rio de Janeiro. Então é do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas, principalmente, que vem a elite mais rica, a elite mais poderosa, que comanda o Brasil, que comanda o Partido Moderado. E aí, se você comanda o Brasil, você vai criar uma lei que te prejudique? A resposta é claro que não, né? Se você é quem cria as leis, você vai criar leis que te beneficiem. Então esses estancieiros do Partido Exaltado, eles queriam que fosse criada uma lei para beneficiar a eles. Qual lei? Uma lei que sobretaxasse, uma lei que criasse imposto pesado para o charque que vinha do Uruguai. Uai, Rodrigo, mas por que o gaúcho do Rio Grande do Sul quer que o charque do Uruguai receba um imposto grande para entrar no Brasil? Porque o charque do Uruguai, ele entrava no Brasil e era mais barato que o charque do gaúcho. Então, se eu estou no Sudeste e tenho os meus escravos, eu vou querer comprar o charque mais barato ou mais caro? Obviamente que o mais barato. E o mais barato é o gaúcho? Não, o mais barato é o do Uruguai. Então, eu no Sudeste vou comprar o charque de onde? Do Uruguai. E aí o gaúcho ficava puto da vida. Poxa, eu quero vender o meu charque pro Brasil. Olha, o Brasil, eu sou brasileiro, estou aqui no Brasil, então quero vender meu charque. E aí o Partido Moderado não criou essa lei para taxar o charque uruguaio. E aí os estancieiros do Rio Grande do Sul ficaram muito bravos e pegaram em armas, né? E aí, meus amigos, a revolta, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, eu vou voltar aqui, foi a maior das revoltas. Essa guerra entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina contra o resto do Brasil durou 10 anos, tá? No decorrer dessa guerra, o Rio Grande do Sul virou um país independente. Era a República do Piratini. Santa Catarina virou um país independente. Era a República Juliana. Então, mas assim, aí essa é a questão que sempre cai no vestibular, no Enem. Tá, Rio Grande do Sul e Santa Catarina se separaram. Mas esse era o objetivo da revolta? Não. O objetivo da revolta era fazer o governo brasileiro proteger o charque gaúcho, o charque do Sul.
contra o charque uruguaio, contra o charque argentino, que era mais barato. E aí, depois de 10 anos de briga, o que acontece? O governo brasileiro entra em acordo com a elite gaúcha, a elite gaúcha depõe as armas, volta a fazer, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina voltam a fazer parte do Brasil, quem lutou foi perdoado, aqueles que tinham patente militar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina de comando do Exército Farroupilha vai carregar essa patente e vai ser incorporada ao Exército Brasileiro com a mesma patente. Então, se eu era general Farroupilha, eu vou ser general agora no Exército Brasileiro, comandando exércitos no Sul, entendeu? Então, o Exército Farroupilha ele vai ser incorporado ao Exército Brasileiro. Os estancieiros vão ser perdoados, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser condenado. E o Brasil vai criar um imposto sobre o charque uruguaio e argentino. Então, no final das contas, os gaúchos conseguiram aquilo que queriam, que era proteger o charque produzido no sul do país. Agora tem uma questão muito importante. Durante a luta, os estancieiros libertaram seus escravos que lutaram nas tropas farroupilhas junto com os seus senhores. Junto mais ou menos, né? Porque eles criava-se assim, destacamentos separados. E muito importante foram esses chamados lanceiros negros, né? Esses batalhões de negros criados a partir, né, dos escravos libertos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi prometido para eles a liberdade, que eles foram libertos, né, pelos seus senhores para poder lutar contra o resto do Brasil na Guerra dos Farrapos. E quando acabou a guerra foi prometido para eles a liberdade, mas eles foram traídos. Os negros foram mandados para o Rio de Janeiro com a desculpa de que seriam incorporados ao exército e passariam por um treinamento. Mas chegando lá foram vendidos novamente como escravos para senhores do Sudeste e do Nordeste. Então, uma grande traição contra os negros. Mas, então, o que tem de diferente então da Farroupilha em relação à Guerra dos Cabanos, Cabanagem, Malês, Sabinada e Balaiada? É a única que não foi massacrada. Por quê? Porque todos os outros aqui eram de camadas populares. E, no caso da Balaiada, da Sabinada e da Cabanagem, que tinham os elementos populares, quando esses elementos populares se revoltaram e se exaltaram e fugiram ao controle das elites, as elites liberais e conservadoras se uniram contra o povo. E aqui na Guerra dos Farrapos, no final de 10 anos de guerra, a gente tem um acordo entre a liderança da elite branca, os estancieiros e o governo de Dom Pedro II, né? Porque aí a gente já tem o Dom Pedro II, e há um perdão em relação a esses revoltosos. Bom, a gente com isso chega, tá vendo, gente? Muita coisa, né? Períodozinho de 9 anos com muita coisa para se falar. A aula já ficou aqui com 53 minutos e pouco mais de 1 hora a aula nossa, né? Mas é importante. Se você ainda ficou com algum tipo de dúvida, na hora dos exercícios, poste sua dúvida, tá bom? Se você não respondeu os exercícios de verificação, por favor, o faça, ok? Então, eu agradeço muito vocês, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, quando a gente vai falar do Segundo Reinado. Muito obrigado.